Ok. Muito bem, pessoal. Boa noite. Bem-vindos. A gente vai dar continuidade essa semana às nossas aulas do projeto LearnMod em português, nossa, nossa chamada comunidade Centro de Estudos de Torá de Israel. Eh, Nosso tema de hoje vai ser ligado a uma coisa bem curiosa. Eu dei o nome de Fogo e Israel. Fogo, porque justo nessa semana tivemos um incêndio grande aqui em Israel e chamou a atenção do mundo. Não é a primeira vez, a gente vai comentar sobre isso. Resolvi que eu queria trazer um pouco sobre o conceito do fogo dentro da visão judaica, como que o judaísmo interpreta, o que que significa, qual é a origem, como funciona o fogo, qual é a relação com Israel. Ok? Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Espero que agrade a vocês. Primeiro, eu trouxe uma passagem do Talmud que fala sobre a criação do fogo. Ok? Dentro da criação do mundo, cada uma das etapas da criação do mundo, do Gênesis, nós temos uma passagem do Talmud que fala o seguinte: Rabi Yossi disse: a luz surgiu com a intenção de ser criada na noite do Shabat, e não foi criada até que o Shabat terminasse. Ou seja, a intenção de Deus na verdade, ele criou algumas coisas Erev Shabat, na véspera do Shabat, mas ainda não foi entregue para o homem. E com o final do Shabat, com o término do Shabat, então Deus deu conhecimento ao Adão, ao primeiro homem, e a partir desse modelo de elevação, ele trouxe dois pedaços de cedros, de uma madeira, de pedra, ele tocou um no outro, fez faísca, e de um deles saiu a luz. Do encontro desses dois cedros, e aí saiu a luz. E aí o homem falou, Baruch Meorei Aish, abençoado o que criou as luzes do fogo. Isso é uma passagem do Talmud, e curiosamente, nós, todos os final de Shabat, nós fazemos uma bênção na separação do Shabat para o dia da semana. Fazemos uma bênção, um conjunto de bênçãos, com vinho, uma bênção com um, uma especiaria que a gente possa despertar nosso aroma e nos despertar talvez um cansaço, de um sono, de quase um desmaio, através de algum tipo de especiaria, cravo, canela ou flores, alguma coisa assim, e fazemos uma bênção das velas trançadas, pelo menos duas chamas trançadas, e falamos a barachá, a bênção de Borei Meorei Aish, de ter criado o fogo. É, o fogo por si é uma das criações então divinas, e a gente vai tentar entender qual é a relação disso que tem com o povo de Israel e, em geral, no mundo, o papel do fogo no mundo, ok? Então, temos uma passagem do Midrash. Midrash, na literatura, a gente uma vez comentou com vocês, numa das nossas aulas, sobre quatro níveis de entendimento que a gente tem da Torá, do judaísmo. A gente tem um entendimento literal, nós temos um entendimento do Remes subentendido, e temos um nível um pouco mais profundo que é alusivo, através do Drash, da parte da literatura do Midrash. E temos um nível mais profundo, que é o nível místico da Kabbalah, do Sod, do secreto. No Midrash, então, num dos livros do Midrash, Midrash Rabbah de Bereshit, tem uma passagem aqui interessante, porque Deus não criou o fogo na sexta-feira antes do Shabat, como ele tinha planejado, ou seja, ele tinha intenção, mas não entregou para o homem essa criação. Então o Midrash escreve o seguinte, que quando Deus falou na criação, seja luz, né, no Vaihior, logo no primeiro dia, uma luz especial foi criada, uma luz diferente da luz do Sol, antes da criação das estrelas do Sol, que a pessoa podia ver o mundo inteiro sem qualquer limitação de espaço, ou seja, a criação dessa luz era uma luz que se podia ver tudo, não tinha limite. Mais tarde, durante a criação, Deus viu as ações corruptas que o homem teria, então ele conteve essa luz, ele reteve essa luz, escondeu ela para preservar ela apenas para pessoas justas, assim descreve a literatura, mas a luz não foi escondida de imediato. Ela ficou em honra do dia do Shabat, e ela acabou com o pôr do sol. A escuridão veio, prevaleceu, assustou o primeiro homem, Adão, e acabou de ser criado no sexto dia. E até então, nós, seres humanos,
temos nas gerações posteriores, entendendo que a história de Adão e Eva é protótipo para a humanidade, é, a gente não fica muito familiarizado ou não gostamos muito do sentimento, né, que tem da escuridão, né, o primeiro medo, né, tem o primitivo do escuro. E o Adão teve, além desse medo do escuro, tinha um outro medo que foi acrescentado a ele, que era o medo da serpente. Deus colocou também a serpente na vida de Adão, que atazanou a vida dele, levou ele ao pecado, e aí a perda do paraíso. Então, o primeiro homem ele vai ter isso na sua mente, o medo, que vai ser um manto da escuridão, e que se vier a escuridão, a cobra pode vir e morder ele. Então, nesse ponto, o ponto do medo e da escuridão, que faz o ser humano ficar paralisado, o Criador lançou a sabedoria e o conhecimento que ele tem e convocou duas pedras, dois pedaços de madeira, pedras, e o homem fez delas faísca e criou o fogo. É, uma vez que o homem, então, tem o fogo, ele vai dominar os animais, vai permitir o homem fazer criações, cozinhar, processar, soldar, e com isso ele vai ser abençoado. E aí a brachá que a gente faz é Boré Meorei Aish, essa brachá da Havdalah. Assim descreve a literatura do Midrash sobre o papel do fogo, ou seja, a ausência do fogo traz escuridão e na escuridão o medo. O fogo vai trazer, uma vez que você controla o fogo, você vai ter controle sobre os animais, controle sobre tudo, sobre as florestas, sobre cozinhar, sobre soldar, tudo, fazer armas, tudo. Você vai controlar, você vai ter uma forma de controle sobre tudo. No Talmud, o mesmo tratado que a gente começou vendo antes, fala sobre essa tecnologia do uso do fogo. E no tratado do Talmud de Psachim, ele fala numa segunda fonte, onde já contou a nossa primeira história, mais um trecho para acrescentar. Ele fala, não é uma coisa, mas sim duas coisas que vieram na mente, né, na vontade de Deus da criação, antes do Shabat. Está escrito que antes do Shabat Deus criou, deixou pré-criada, podemos dizer assim, algumas coisas, duas coisas aqui, o fogo e a mula. Mula, para quem não sabe, a mula é uma junção da égua com o jumento. E a mula, normalmente, ela é estéril, ela não procria. É, e aí, criação do fogo e da mula na véspera do Shabat. O fogo, é, ele, uma vez que você tem o controle dele, você vai poder reproduzir, fazer parte da natureza. Você, quando controla o fogo, você pode domesticar os animais, você pode produzir, criar e desenvolver a civilização, assim diz o Talmud. Com o controle do fogo, você tem um processo de transformação do mundo natural, mundo cultural, domina. As pessoas desenvolvem mesmo que os pensamentos surjam na véspera do Shabat, Deus pensou, Erev Shabat, fazer o fogo e a mula, ele esperou acabar o Shabat, o dia do descanso, o dia da santidade, e com o primeiro dia da semana, então, com o início das ações, a renovação da semana, Deus dá para o homem essa revelação, o conhecimento, e assim, de acordo com o tratado do Talmud, eh, Deus não interveio fisicamente, ele trouxe através de pedras para o homem, deu a inteligência para o homem poder manusear essas pedras, ou seja, o conhecimento, e com isso ele pôde usar essas pedras, controlar e fazer o fogo. Curiosamente, ele não fala muito sobre a mula. A gente vai falar sobre a mula agora. Lembra que a gente comentou que tem 4 níveis de entendimento? Isso se chama pardês. Tem uma passagem do Talmud, eu vou ler para vocês e vou traduzir, está aqui lá embaixo, está escrito Tanurabanan. Deixa eu botar uma coisinha para vocês virem melhor, um apontador de laser aqui. Aqui vem escrito uma passagem do Talmud que diz o seguinte: estudaram os nossos sábios. 4 entraram no Pardes. Pardes significa bosque. E quem são eles? Ben Azai, Ben Zomá, Acher e Rabi Akiva. 4 sábios. Ben Zomá, Ben Azai, Ben Zomá, Acher, que era Elisha Ben Abuia, e o Rabi Akiva. Eles entraram num bosque. Assim diz o Talmud. O Ben Azai olhou e morreu. O Ben Zomá olhou e se feriu. O Acher, que era o Elisha Ben Abuia, ele está escrito que ele
cortou as plantações. E o Rebbe Akiva saiu em paz. Yatzá Beshalom. Isso é o que traz uma passagem do Talmud babilônico, no Tratado de Haggadah. Fala desses 4 sábios que entraram para se aprofundar nos conhecimentos dos segredos da Torá. Porque, na verdade, Pardes, bosque, é inicial de 4 palavras. Tat, Remez, Drash e Sod. Pshat é o literal, Remez é o subentendido, o sugestivo, Drash é uma interpretação um pouco mais alusiva, homilética, e o Sod é o segredo, a parte secreta, oculta, o místico, o metafísico. É, muito bem, a gente já falou isso uma vez nas nossas aulas ano passado, sobre um pouquinho de mística, sobre esse período da contagem do Homer, já falamos uma aula sobre isso. Mas eu trouxe novamente porque é curioso que quando fala sobre a mula e o fogo, 2 criações na véspera do Shabat e que foram entregues provavelmente já no início da semana, um tem um poder de procriar, que é o fogo. Do fogo você cria, transforma, produz, e a mula é uma criação estéril, uma criação que não produz, que não se reproduz. É, Curiosamente, como fala mula em hebraico, é pered. Pered, a palavra pered, ela está escrita aqui em azul. A mesma palavra pardes, em hebraico, tirando a letra samer, a letra, o som do sod, do segredo, fica apenas pei resh dalet, pered. Pered, em hebraico, é mula. Muitos dos comentaristas vão explicar o que está se trazendo aqui de ensinamento, é que quando você se envolve com o estudo da Torá e não chega às profundidades da parte secreta, da parte do sod, do lado místico, você não consegue se reproduzir, ou seja, você perde ali o poder de reprodução, você está igual no nível de uma mula, uma coisa apenas física, não chegou no metafísico, não transcendeu, não conseguiu se conectar com a parte espiritual. E era isso que se tinha de expectativa na criação do homem. Quando ele sai do paraíso, termina o Shabat, ele agora tem um mundo pela frente e a expectativa de que ele use o fogo, o controle do fogo, de poder que tem sobre transformação, criação, reprodução, e diferente da mula, que não produz nada. Essa é a primeira ideia que, curiosamente, a gente tem com relação ao fogo. Agora, queria trazer algumas aparições sobre o fogo que aparece em várias passagens da história bíblica. Tem a criação, como a gente falou, e vamos ter várias passagens. Não estão todas aqui na ordem exata, e também nem é muito importante a ordem exata, poderíamos até dividir, em vez de ordem cronológica de aparição da história do fogo nas passagens bíblicas, nós poderíamos falar, talvez, das aparições do fogo com, como a gente falou, de controle, quando a gente controla o fogo, quando o fogo controla a gente. Quando a gente tem um fogo que vai produzir e vai criar, e quando a gente vai ter um fogo que vai ser o contrário, que vai destruir. Então a gente tem, por exemplo, uma passagem curiosa, uma passagem já lá no livro dos profetas, do profeta Joel. Temos uma passagem que diz a seguinte frase: é, e darei sinais no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fogo. Dam ve'esh vetimrot ashan. É uma passagem que se usa muito, nós repetimos ela anualmente, na Haggadah de Pesach, por exemplo, nós falamos Dam ve'esh vetimrot ashan, lemos ela também na Haggadah de Pesach, muito usado em várias expressões quando se falam de situações trágicas, por exemplo, na história do povo judeu falaram esse termo, usaram esse termo no Holocausto, em guerras aqui em Israel, usaram esse termo. É uma passagem do profeta Joel que está fazendo uma alusão a um derramamento de sangue que vai ter na terra como parte dos resultados da grande guerra de Gog e Magog, uma guerra do final dos tempos, assim falam os nossos
comentaristas bíblicos, nossos pensadores, uma guerra do final dos tempos, vai levar o nome de Gog e Magog, e vai ter um grande derramamento de sangue na terra. Coluna de fogo, coluna de fumaça, fogo, né, sangue, isso é a descrição. Interessante é que o rei Davi, num dos salmos famoso dos seus 150 capítulos que ele organizou dos salmos, que não são todos de origem do próprio rei Davi, tem alguns que são de origem de Moisés, dos sobrinhos de Moisés, de Corá, tem de Adão, mas um dos salmos, o Salmo 91, tem, nesse salmo tem uma passagem que fala: não temas o terror que campeia durante a noite, nem a flecha que busca seu alvo durante o dia, nem a peste que se propaga das trevas, nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia. Em hebraico, eu coloquei em azul aqui para vocês verem, peste e destruidor em hebraico vai aparecer com o nome Dever, Keter, Dever e Keter. Dois nomes que o comentarista famoso bíblico Urashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, da época medieval, na França, ele comenta que esses dois nomes são nomes de demônios que são prejudiciais, um à noite e outro prejudicial ao dia. Forças do mal que foram criadas, e outros comentaristas vão talvez interpretar até um pouco mais detalhado que esses dois demônios, duas forças do mal, vão vir representadas em forma de fogo e fumaça. Curiosamente, fogo e fumaça, ok? O mesmo fogo e fumaça que falamos antes também. Então, temos aqui duas passagens de ação do fogo, e aqui junto com a fumaça, que traz destruição, que traz derramamento de sangue, que traz morte, que prejudica a vida das pessoas, tanto de dia quanto de noite. É, mesmo que o rei Davi fala que não tem que temer, não tem que temer a isso, é parte do salmo inteiro, é, que a gente não precisa temer disso, as pessoas que estão conectadas com Deus não vão temer. Agora vamos ver uma coisa curiosa. O fogo em si ele vai ser citado algumas outras vezes nas histórias bíblicas, e a gente pode voltar lá para o início dos nossos patriarcas, no Gênesis, uma passagem de Abrão. Abrão, depois do seu episódio de destruir as idolatrias que o pai tinha, as estátuas que o pai vendia de idolatria, ele é levado preso para o rei da Babilônia na época, o Nimrod, e alguns vão dizer que ele passou um ano na prisão, e nesse processo ele acaba sendo acusado de destruir as idolatrias, e que também seria uma ameaça à idolatria do próprio Nimrod. E Nimrod, então, manda preparar uma fornalha para jogar Abrão no fogo. Um episódio, a gente não vai entrar nos detalhes todos, mas tem uma passagem inteira no Midrash contando isso, como mais uma das provas de Abrão. Abrão passa, o seu irmão não passa, seu irmão morre. Abrão acaba entrando nessa fornalha e sai vivo. O que também, de uma forma, impactou o Nimrod, e realmente também parte do motivo de Abrão ser perseguido ao longo da história, porque ele vai, de alguma forma, eh, peitar ou desafiar todas as idolatrias que existiam no mundo. Então ali tem uma passagem de um fogo que, de alguma forma, não queimou Abrão. Queimou o irmão dele, matou o irmão dele, mas ele não. Ele saiu de lá como se estivesse controlando o fogo. Uma segunda aparição temos, duas aparições de fogo bem próximas com o personagem Moisés. Uma primeira, Moisés tem uma revelação de Deus, onde Deus se revela numa sarça ardente, uma sarça que pega fogo, mas não consome a sarça, a vegetação, e Deus se revela para ele através dessa fala dentro do fogo. É, Curiosamente, o fogo aqui não vem destruir, o fogo veio até para dar um sinal milagroso de um controle sobre a matéria. O fogo não destruiu a matéria, a planta.
E logo depois, Moisés leva o povo para o pé do Monte Sinai, e lá também descreve que o Monte Sinai, Ashan Kuló, todo ele em fumaça, Mipnei Asher Yarad Alav Hashem, porque Deus se revelou para ele Be'esh, através do fogo. É, ou seja, tinha fumaça, tinha fogo no pé do Monte Sinai com todo o povo de Israel antes da entrega dos 10 mandamentos. Ou seja, fogo e fumaça apareceram não com a conotação como o profeta Joel fala, nem como o rei Davi sugere no Salmo como duas energias negativas de destruição, mas com uma aparição exatamente o contrário, fogo e fumaça como um sinal da aparição de Deus. É, e também a gente vai ter a aparição de Deus também no santuário, quando eles estão no deserto, também através de um fogo e fumaça. Só que ali tem um episódio que já traz um resultado diferente. Quando os dois filhos de Aaron, irmão de Moisés, sobrinhos de Moisés, os dois filhos, ele tinha 4 filhos, 2 deles, Nadav e Abihu, vieram oferecer uma oferenda que era fora de hora, fora de momento, sem ter sido pedido, vieram oferecer uma oferenda e veio um fogo estranho e não só consumiu a oferenda deles, mas também consumiu eles. Mataram os 2 filhos. Esse fogo veio e matou os 2 filhos de Aaron. Veio um fogo, consumiu os dois, morreram os dois ali na frente de todos no santuário. Ou seja, o mesmo fogo que para um traz uma revelação para o povo inteiro com os 10 mandamentos, ou para Moisés. Aqui, num caso outro específico, esse mesmo fogo vai consumir, matar 2 filhos de Aaron. É, então a gente vê que o fogo tem, a princípio aqui, temos uma aparição que pode ser positiva e negativa. A gente pode até comentar que toda a criação que Deus manda, ela vem de forma binária. Toda a criação, ela aparece de forma positivo e negativo, sim, não, bem, mal, escuridão, luz, o tempo todo nessa forma binária. E curiosamente, o fogo, ele, podemos dizer assim, como parte dos 4 elementos básicos que temos na criação do mundo. Falamos de 4 elementos, falamos de fogo, água, terra e ar. 4 elementos que podemos até dizer que na história de Israel eles vão estar relacionados a 4 regiões diferentes. A água vai estar relacionada ao Lago da Galileia, a cidade de Tiberíades. O ar vai estar relacionado à parte do espírito, que é a cidade de Tzfat. A terra vai estar relacionada à cidade de Hebron, onde a caverna onde enterrou os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E o fogo vai estar relacionado a Jerusalém. O fogo a Jerusalém é onde, no lugar que foi pedido para uma oferenda. Abraão foi chamado lá para ofertar o seu filho Isaque. Nesse mesmo lugar, o primeiro e o segundo templo foram construídos para o altar lá ter o fogo eterno na queima das oferendas. Ou seja, Jerusalém vai ser chamada a cidade que vai representar o elemento fogo. E Jerusalém é a cidade que vai ter a aparição de fogo e fumaça diversas vezes. Diversas vezes, e a gente vai trazer aqui algumas dessas aparições. Eh, Vamos começar primeiro com a aparição eh, do primeiro e do segundo templo, destruídos, queimados, a cidade de Jerusalém queimada, o templo queimado, e vamos ter ao longo da história do povo de Israel, como o profeta Joel fala, né, um derramamento de sangue na terra através de fogo e fumaça. Ao longo da história vamos percorrer passagens na Europa, por exemplo, com as cruzadas, sinagogas, aldeias sendo queimadas, na Inquisição, judeus sendo
queimados em praça pública, eh, todos os que eram perseguidos na Inquisição pela Igreja, aqueles que eram presos por estarem professando a fé mosaica, então eles eram queimados em praça pública, chamado Alto da Fé. Eh, então, cruzadas, Inquisição, depois nós vamos ter, um pouco mais adiante, temos na Europa, na Rússia, os pogromim, onde também, Ucrânia, Rússia, tivemos vários pogromim, onde aldeias inteiras eram queimadas, incendiavam as casas de madeira, as sinagogas que eram de madeira, com os judeus dentro, diversas dessas que foram, até o final do século XIX, muito popular forma de antissemitismo que tinha, os pogromim, e logo depois vamos ter, já no século XX, o destaque maior do século XX vai ser chamado o Holocausto Judaico, onde fogo e fumaça ficaram presentes, crematórios, câmara de gás, eh, logicamente que antes também queimavam aldeias, queimavam sinagogas, judeus foram queimados dentro de sinagogas, ou seja, o fogo e a fumaça fizeram-se presentes ao longo de muito tempo da história do povo de Israel, no seu exílio e dentro de Israel, como uma ação de destruir, literalmente. Isso apareceu como forma da destruição. Mesmo que a gente sabe que o fogo ele se mantém presente do lado positivo em toda a vida judaica. Em todos os exemplos que eu posso trazer aqui, por exemplo, semanal, que é com o acendimento das velas. Toda semana nós usamos o fogo e acendemos uma vela de Shabat e trazemos, como falam os nossos comentaristas na parte mística, uma luz do paraíso para dentro de casa através das velas de Shabat. Então, a gente tem um lado positivo do uso do fogo com o acendimento das velas do Shabat, e muitas pessoas às vezes perguntam como eu posso trazer um ambiente mais pacífico para nossa família, para nossa casa, para nossa vida. Então, muitos sábios falam acender as velas do Shabat. Se preocupar em acender as velas do Shabat antes do pôr do sol, isso vai ser um processo de trazer a luz do paraíso para dentro do nosso ambiente. Mas não fazemos só acendimento das velas no Shabat, nós também fazemos acendimento de velas em outras festas, nas festas, logicamente, de peregrinação, Pesach, Shavuot, Sukkot, nas festas de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, nas festas de Hanukkah, nós acendemos todos os dias velas, né, de forma crescente, até um total de 8 dias, cada dia acendendo uma a mais, ou seja, temos também nas nossas casas, não somente semanalmente ou nos ciclos de festa, mas também uma festa específica de uma semana inteira, acendendo velas. Ou seja, o fogo vai estar presente, trazendo luz e uma referência de santidade, não somente de destruição. Eh, Nós temos um ritual também, normalmente, isso é às vezes de um ciclo que às vezes é de um ano, nos cemitérios, onde se costuma acender velas para as pessoas que partiram no dia do aniversário de morte, se costuma fazer acendimento de velas no cemitério, ou algumas até na sinagoga fazem isso. Também nas próprias sinagogas, antes das orações, hoje em dia nós acendemos lamparinas, acendemos luzes, mas ainda em muitas sinagogas se costumam acender velas ou chamas com azeite, com labareda de fogo no azeite, e se acende nas sinagogas para trazer a luz para o ambiente, a luz divina. Interessante porque o conceito de acender velas é uma representação de vida. O rei Salomão, ele fala uma frase interessante, Ner Hashem Nishmat Adam. É, Ner Hashem, a vela de Deus, é o espírito do homem, ou seja, esse fogo vai ser representado também pela parte espiritual. O fogo é a nossa vida, é a nossa chama de vida espiritualmente. Ou seja, para muitos dos nossos pensadores, nós temos um fogo dentro de nós, né? Nossa alma
Costumamos, costumamos dizer, né, que a gente tem um fogo dentro de nós e temos uma missão que é iluminar o mundo, tacar fogo no mundo, né? Mas não no sentido de queimar florestas, e sim no sentido de produzir, como foi a criação no controle do fogo, de produzir, de desenvolver, de criar, de transformar, de construir, ou seja, o controle do fogo, né? Esse fogo interno que tem de iluminar o mundo, aquecer o mundo, trazer calor humano, trazer luz para as pessoas. Então, temos um fogo também do lado positivo que se encontra dentro de nós. É, e, logicamente, então, vem uma pergunta que muitas vezes as pessoas questionam. Então, como aparece, de repente, tragédias como essa? Então, a gente fala, as tragédias são comuns à história do povo de Israel. Elas vêm em ciclos, às vezes elas aparecem em épocas para despertar nas pessoas um momento de reflexão e ver se a gente está controlando o fogo ou o fogo está controlando a gente, né? Quem controla quem? Mas, curiosamente, a gente às vezes enxerga de forma muito limitada. E vou dar um exemplo: aproximadamente 15 anos atrás, tivemos um outro grande incêndio, outra grande tragédia aqui em Israel com a questão de incêndios, o que é muito comum no período do verão, ou em épocas que tem secas, não somente em verão, mas quando tem charab, que é uma semana de calor muito forte, tipo uma nuvem do deserto, e muitas vezes é um calor muito forte e clima seco, então às vezes acontecem de pequenos acidentes, às vezes não obrigatoriamente intencional, onde pode se propagar incêndio pelas vegetações secas que se encontram aqui na região, e às vezes até em algumas regiões onde tem árvores de pinho, por exemplo, elas são mais, elas pegam fogo fácil, elas são incandescentes, elas são fáceis de pegar fogo. Então, temos, lamentavelmente, quase todos os anos, no verão, sempre acidentes desses e o controle, a necessidade o tempo todo de evitar que se expande, se propague, quando tem ventos, etc., para impedir que esse, essa, esse fogo se propague e crie uma grande tragédia, como aconteceu esse ano. E aconteceu há 15 anos atrás no Monte Carmel. No Monte Carmel, um volume também de dunas parecida com dessa vez, 20 dunas, em um período de 3, 4 dias de incêndio que ocupou lá a região do norte da Galileia, no Monte Carmel. E foi uma tragédia para o momento, com pessoas que morreram também, eh, bombeiros que morreram e tudo mais. Agora, uma coisa curiosa é que, passado um ano depois dessa tragédia, eh, os que pesquisam a parte do habitat, da vegetação, eh, da parte ecológica, fizeram logicamente todo o processo, replantio de árvores, é muito comum aqui em Israel. Anualmente nós temos ciclos de plantio de árvores contínuos, independente de incêndio ou não. É um país da consciência, onde literatura bíblica fala que é um país onde nosso primeiro mandamento é vir plantar uma árvore na terra de Israel. Então, nesse processo, os estudiosos da ecologia, avaliando o impacto um ano depois do incêndio no Monte Carmel, eles revelaram uma coisa muito curiosa. Revelaram, por exemplo, vegetação, flores, por exemplo, que estavam sumidas do habitat, que já há muito tempo não apareciam no Monte Carmel, começaram a aparecer. E eles explicam que provavelmente pela vegetação grande que tinha, árvores grandes que tinham, e pouco sol batendo no chão mesmo, literalmente, na terra, então muitas flores deixaram de existir e não apareceram mais, foram morrendo ao longo do tempo, e não se tiveram reciclagem. E com a queima das árvores e com abrir mais espaço e o sol bater no solo, eh, voltaram a aparecer as flores que há muito tempo não apareciam. Ou seja, é um ciclo que a natureza nos mostra de renascimento. Então, muitas vezes, a gente olha para o momento e vê apenas o incêndio, mas a nossa história do povo de Israel,
a gente aprende que olhar apenas aquele momento, o módulo incêndio, o módulo tragédia, queima, não é o correto. Temos que tomar perspectiva e entender que tudo que Deus manda, mesmo quando Ele cria o bem e o mal, eles têm uma função, e o mal criado não é para ser o mal em si, e sim como parte de um processo para o bem. Então, enxergar isso com a devida proporção. É a mesma coisa, então, com essa semana, a gente também, apesar de tudo que aconteceu, procurar enxergar proporcionalmente tudo o que aconteceu e esperar, ou pelo menos procurar enfatizar a nossa visão e procurar a coisa boa que vem com todo esse episódio. Logicamente que de todas essas datas que a gente falou e todos os episódios que a gente falou, não podemos esquecer um que a gente em breve vai estar lembrando nas próximas aulas, provavelmente vamos estar falando, que é o dia do Lag BaOmer, que é um dia que a gente faz fogueira, onde falamos fogo e vela. Esse fogo aparece na vida judaica semanalmente, anualmente, em vários episódios. Também nesse período, nessa data específica do nosso calendário, nós comemoramos com uma fogueira e todo um lado místico de que o fogo acompanhou a passagem. Essa data é a passagem de morte do famoso Rabi Shimon Bar Yochai, um grande sábio místico, aluno do Rabi Akiva, que ensinou o conceito todo da Kabbalah. Eh, então, muitos trazem passagens de que, nos seus últimos dias de vida, um fogo acompanhava, eh, uma luz de um fogo acompanhava todo o seu ambiente, e quando ele sai desse mundo, o céu como se fosse uma grande labareda, o fogo no céu, e por isso a gente lembra essa passagem e comemora fazendo fogueira. É um dos comentários. Então a gente pega um exemplo como esse, de que o papel que Deus criou, o fogo, ele tem aqui uma função ligada diretamente ao povo de Israel, dependendo da nossa ação, a gente vai controlar e fazer do uso dele da maneira adequada. Se a gente tiver eh, uma atitude correta para usar o fogo para produções, criações, transformações, a gente vai ter uma bênção desse fogo. E se a gente não souber lidar com isso, a gente não produz, a gente fica igual uma mula, sem reprodução. E o segredo se encontra exatamente no segredo, o pardês. A diferença de uma mula péred para um pardês, para um bosque, para um lado produtivo dessa floresta, é o sod, o secreto. É entender o que está por trás de tudo, enxergar além, saber que o mundo não é apenas o físico, existe um lado metafísico. Essa é toda a nossa parte judaica. Então, eu espero que hoje o nosso tema ligado ao fogo, um tema que acompanhou a semana dos judeus aqui em Israel, e não só dos judeus, mas da população inteira, judeus e não judeus, vivendo em Israel, que ficaram marcados essa semana com esse incêndio, mas tomar consciência sobre o papel do fogo e a nossa história ligada diretamente ao fogo. Então, a gente, semana que vem, vamos acompanhar novamente com mais um tema e esperamos vocês aqui, ok? Um grande abraço, espero que tenham gostado da aula de hoje. Um abraço. Obrigada pela aula, muito Tchau, bom. tchau.